Bom dia, graça e paz, povo de Deus. Vamos começar mais um culto ao Senhor do Ministério Geração Samuel, Ministério Igreja Batista em Vila Permanente, do Departamento Infantil Geração de Samuel, né? Geração Samuel é o nome do Departamento Infantil aqui da Igreja Batista em Vila Permanente. E estamos com um projeto que começou em maio, que é Eu Sou uma Mãe que Ora. Maio nós tivemos as séries falando o que eu posso aprender com as mães que estão relatadas na Bíblia, o exemplo dessas mães. Mês de junho nós trabalhamos como liderar os nossos filhos com excelência. E esse mês de julho nós estamos com um tema desse livro que é Filhos que Vencem Gigante, né? Vamos começar com uma oração apresentando ao Senhor esse momento desse culto? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pelo fôlego da vida, obrigado pela salvação, obrigado porque nos tornamos filhos de Deus, somos famílias benditas no Senhor. Pai, nos ensina, nós, responsáveis por essa geração, que são os nossos filhos biológicos, filhos do coração e filhos espirituais que Tu tem nos presenteado. Nos ensina a ensinar eles no Teu caminho, nos ensina, Senhor, se a Bíblia que eles possam ler, que nós sejamos o exemplo de Cristo, uma identidade em Cristo, para que os nossos filhos cresçam com esse exemplo dentro de casa, olhando para nós e vendo a Tua imagem, a Tua semelhança, para a honra e a glória do Teu nome. Amém. E nós vamos aqui, diante da Bíblia, né, decorrer o assunto de hoje, filhos que vencem gigantes. Né? Nós precisamos todos os dias vencer um gigante. Como pai, temos o privilégio tanto de proteger quanto de capacitar, né, os nossos filhos. Não importa a idade dos nossos filhos, você tem a incrível oportunidade de moldar os seus corações, mentes e os valores, né? Os princípios de Deus, eles são imutáveis, né? Então, para que eu, pai, trabalhe e venha forjar, moldar esse filho, ser um filho que vence gigante, nós precisamos ser pais responsáveis, direto pela educação dos nossos filhos, né? Pais, eles educam, a escola, ela ensina, então a educação vem de casa, a educação vem do coração do pai e da mãe, a educação vem dos princípios, da base que nós temos familiar, a cultura de honra que nós ensinamos para os nossos filhos dentro de casa, né? O amar, a aliança que nós temos como família e a aliança que temos com Deus, como família de Deus, né? Um ambiente da família sadio, um equilíbrio também, né? Filhos sejam educados e ensinados e forjado o caráter de Cristo, emocionalmente inteligente, emocionalmente sadios à luz da palavra de Deus. Que Deus, um Pai maravilhoso, um Pai bondoso, um Pai misericordioso, um Pai cheio de amor e graça sobre as nossas famílias, uma graça extraordinária sobre a minha e a sua família, é esse Pai, Pai nosso. Enquanto Deus, né, enviou Jesus como um plano perfeito para a humanidade, e lá na cruz, Jesus falava, né, Deus meu, quando ele sentiu o momento do peso do pecado, qual ele pagou na cruz por todos nós, para que sejamos salvos e venhamos nos tornar filhos de Deus. O momento que ele se sentiu só, né? Ele não esteve na presença de Deus, ali na cruz ele falou, Deus meu, para que hoje eu e você, com uma aliança em Deus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, levando os nossos filhos a converter o coração e receber Jesus como Senhor e Salvador, nós possamos falar hoje, Pai nosso, porque um dia Jesus falou na cruz, Deus meu, por que me abandonaste, né? Ele sentiu aquela aflição, mas ele pagou um alto preço, uma coroa de espinha, para que eu e você hoje tenhamos uma coroa de excelência na nossa cabeça, né? Para que hoje haja autoridade sobre mim e sobre você, pai e mãe, né? Que criamos os nossos filhos debaixo dessa autoridade delegada por Deus, por sermos essa autoridade sobre os nossos filhos, a guiar eles no caminho correto, ensinar eles a amar a Deus, né? Amar a Deus de todo o coração. E amar a Deus, ouvir e obedecer à voz de Deus, é uma palavra de melhor ensino que podemos deixar para os nossos filhos. Eu peço para você acompanhar lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 7, do versículo 5 ao 7, ok? Vamos lá na nossa Bíblia, livro de Deuteronômio,
no capítulo 6, no versículo 5. Deuteronômio 6, no versículo 5 ao 7. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas farás sentar à tua mesa, andar pelo caminho, e deitar-te e ao levantar-te, né? Tu inculcarás ao teu filho. O caráter familiar da administração convencional exige que os filhos sejam educados sob o governo de Deus, né? Nós precisamos que isso esteja dentro do coração do nosso filho, que a misericórdia divina de Deus seja passada por gerações, né? Ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque a alma do nosso filho precisa ser transformada, né? Nós todos precisamos da transformação da nossa alma e de todas as tuas forças. Quando o pecado vem, quando o pecado é oferecido todo dia, nós escolhemos Deus, nós buscamos força no Senhor. A nossa força, a nossa alegria vem do Senhor. Então, amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, para que dentro do nosso coração esteja guardado a palavra de Deus. E ensinar isso aos nossos filhos, né? Ensinar aos nossos filhos ao andar, ao sentar, não esperar um conflito para ensinar aos nossos filhos, não esperar uma desobediência deles para poder ensinar a palavra, não esperar eles fazer algo errado para falar, olha, a palavra do Senhor diz isso e isso. Não. Muitos de nós, cristãos, às vezes coibimos muito os nossos filhos ao que eles devem fazer e deixar de fazer. Quando, na verdade, o que realmente o Senhor nos ensina e nos traz como responsabilidade é ensinar os princípios bíblicos. Eu tenho, sim, que dar limite aos meus filhos, mostrar até onde eles vão, e cada idade, quando bebê, quando criança, quando adolescente, quando jovem, adulto, cada um de nós temos um limite, o qual nós temos a capacidade de responder dentro daquele limite que nós recebemos. Eu não posso dar o limite para uma criança do que nós damos para um adulto, um jovem de 18 anos, né? De ir e vir, de uma liberdade maior para uma criança de 7 anos. Então, dentro desse limite que nós deveremos dar aos nossos filhos, nós precisamos nos colocarmos nesse mundo, nesse universo que nossos filhos vivem. Se eu tenho filhos bebê, eu tenho que entender que mesmo ele bebê, mesmo ele ainda às vezes nem fala direito, porém ele tem a astutícia do pecado, ele precisa de limites. Limites qual seja, às vezes, tão simples, de ficar no carrinho enquanto eu tenho que administrar minha casa, de ficar no berço no horário X para dormir, para a noite, ele ter uma noite tranquila e os pais possam dormir bem. Então, a gente consegue ver que quando o Deuteronômio fala ao sentar, ao levantar, ao deitar, ao caminhar com nossos filhos a todo tempo, é em toda uma trajetória, né? Em toda a trajetória dos nossos filhos, nós somos o exemplo para eles. A rotina do pai e da mãe vai gerar essa rotina, essa disciplina nos filhos, mesmo já de bebê, colocando horário. Nossos filhos nascem, eles não têm horário para dormir, mas somos nós, pais, que vamos colocar a hora que eles têm que dormir, a hora do banho, a hora da alimentação, a hora de pegar um sol lá fora, porque são bebezinhos, têm essa necessidade. Então, nós precisamos entender isso, de ensinar os nossos filhos em amor. E se é criança, buscar conhecer esse universo que eles vivem para alcançar esse coração, para pastorear esse coração. Se é um adolescente que está naquela fase de tantas descobertas, que hoje a facilidade que nós que temos aí a minha idade para mais para cima dos 40, nós não tivemos essa facilidade de ter as redes sociais para se conectar tão rápido. Isso também é positivo, mas isso faz com que muitas facilidades de entrar em campos minados é muito maior, né? Em conversas que não deveriam ser, em assistir o que não deveria assistir, com a facilidade que hoje tem de tantas séries que às vezes não alimenta o espírito, não traz um crescimento espiritual, não traz uma edificação, né? E com tudo isso nós precisamos entrar nesse universo do adolescente, nós precisamos caminhar
junto com nossos filhos. Nós precisamos, ao sentar, ao levantar, como o Deuteronômio fala, conhecer esse coração, conhecer o que nossos filhos pensam, conhecer o que eles anseiam, quais são os sonhos dele, quais são as aflições, quais são as ansiedades, quais são as curiosidades que eles têm. Nós precisamos, sim, como pais, mergulhar nesse universo, né? Se nós nos predispomos a ter filhos, nós temos sim que ter essa disponibilidade e essa responsabilidade de conhecer o universo que nossos filhos estão vivendo. Se é um jovem com a vontade de experimentar muitas coisas que a juventude lá fora quer experimentar, alcançar esse coração, procurar levar ele ao caminho do Senhor, procurar falar da palavra do Senhor. E aquilo que eu falo não é só coibir, né? Nós temos que ensinar o que é correto, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela fica cravada no coração dos nossos filhos, amém? Ensinar sendo modelo. Vamos lá no livro de 1 Coríntios 11:1. Ser um bom exemplo para os filhos não é uma tarefa fácil, né? Nós sabemos que nossos filhos constantemente eles estão nos olhando e nos observando desde que eles nascem. Quem tem filhos bebê, criança, quando chega na adolescência, às vezes a gente se assusta, porque a gente vem criando, dando ali os limites, dando as orientações, coordenando, trazendo limite, e de repente eles chegam à adolescência e já têm uma opinião formada, eles precisam expor seus pensamentos, até mesmo para a gente avaliar o que precisa ser instruído, e às vezes nós nos deparamos e falamos assim, meu Deus, como eles cresceram, e muitas das vezes eles nos confrontam com a atitude que nós temos. E muitas vezes são atitudes que nós não percebemos no dia a dia. Mas eles, por caminhar do nosso lado e ficar todo o tempo aprendendo e vendo nós, porque as crianças, elas aprendem, as crianças, o ser humano em si, ele aprende não pelo que nós falamos, e sim pelo que eles vivenciam. Não adianta eu falar, meu filho, não mente, se ele vê eu mentir. Ele aprende com o que ele vivencia. Meu filho, não pega o que seja errado. Vamos supor, e ele vê que seja até eu tirar um dinheiro da carteira do meu esposo sem ter conversado. Enfim, então eles aprendem com o que eles vivenciam. Nós aprendemos com o que nós vivenciamos. Não adianta um líder espiritual dar uma orientação para nós, e se nós não vemos ele vivenciar, ele ter essa vida com Deus, né? Então, nós aprendemos com o que vivenciamos. Em 1 Coríntios, lá no capítulo 11, no versículo 1, a palavra de Deus nos ensina, então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo, eis que somos os teus ossos e tua carne. Né? Então, nós precisamos entender que nós, como nossos filhos, devemos ser imitadores de Cristo, tanto como os filhos imitam através de nós. Tudo que nós fizermos, nossos filhos vão imitar. Muitas das vezes nós falamos assim, mas os nossos filhos estão assim, assado, não entendo por que ele está assim, porém, ele simplesmente é o nosso termômetro, ele é o nosso reflexo. Não que uma irresponsabilidade de nossos filhos já grande, que tem um discernimento e que fazem sua escolha por si próprio, seja propriamente o nosso reflexo, porque ele já tem o entendimento, ele já sabe o que é certo e errado, mas as nossas crianças, principalmente, elas são o nosso reflexo. Uma criança muito agitada, uma criança impulsiva, uma criança muito ansiosa, uma criança, às vezes, até depressiva, uma criança que está todo o tempo triste, ela é o nosso reflexo, né? Por isso que é importante sermos o modelo de Deus, sermos o modelo para que nossos filhos... O maior desafio de um pai e de uma mãe, eu acredito, é ser esse modelo. Porque na nossa casa não existe máscara. Na nossa casa não tem como eu colocar uma máscara para fingir que eu sou o que eu não sou. Porque na minha casa é onde as máscaras caem, é onde realmente é quem a Kelly é, e é dentro dessa vivência, dia após dia, com meus filhos, com meu esposo, que eles aprendem quem é Cristo, quem é esse Cristo que eu amo, quem é esse Cristo que eu quero honrar, quem é esse Cristo que queima no meu coração, que fome e sede a minha mãe tem,
Será que como modelo, nós pais sendo modelo para nossos filhos, ele tem visto queimar Cristo em nós? Eles têm visto nós nos aquebrantarmos na presença de Deus? Eles têm visto nós entoarmos louvores no nosso lar? Eles têm visto nós chamarmos eles para a mesa para ensinar a palavra, para ter um momento de discipulado? Os nossos filhos, eles acordam, eles nos pegam em cima de uma Bíblia, meditando a palavra do Senhor. Eles nos pegam de joelho no pé da cama, acordando e escolhendo antes de sair do quarto, falar com Deus, porque é na nossa casa, no dia a dia, que nós vamos ensinar como modelo, e que nós sejamos a Bíblia que os nossos filhos precisam ler. Sendo que, para ser modelo dos nossos filhos, nós também estamos no processo de transformação constantemente. Só que, como pais, nós precisamos estar muito além do que os nossos filhos estão. Nós precisamos ter essa maturidade espiritual. Nós precisamos estar muito mais firmado na palavra, forjado o caráter de Cristo em nós, para que nós sejamos esse espelho, esse exemplo para eles, mesmo em meio ao desafio de estar nesse processo de transformação. Amém? Ensinar a obediência aos nossos filhos, né? Ensinar a obedecer às leis de Deus. Começamos pela obediência aos pais, lá em Efésios 6, 1, 3. Vamos descobrir o que a palavra nos ensina? No livro de Efésios, no capítulo 6, Efésios 6. Lá no versículo 3. A Bíblia digital travou, então vamos aqui para a Bíblia física. E vai ser sempre dentro desse desafio, dentro do que o Senhor quer para nós, que nós vamos sermos desafiados a ser esse exemplo para os nossos filhos. Para que tudo que corra bem, tenha longa vida sobre a terra, pais, não irrite seus filhos, antes crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, né? Vamos repetir? Pais, não irrite seus filhos, antes crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O que o Senhor nos fala aqui? Não irrite seu filho. Não é porque eu sou autoridade delegada do Senhor que eu vou agir com autoritarismo, né? Ah, mas eu sou autoridade sobre esse menino. Cala a boca, te senta. Vai não ter tempo, porque o melhor presente para os nossos filhos é o quê? O tempo é a medida do amor para os nossos filhos. Você tem 10 minutos para ouvir seu filho diariamente, somente 10 minutos. Né? Nós temos 24 horas, não estou perguntando nem se você tem 24 minutos, que seria 1% dessas 24 horas. Né? Porque 10% seria 2 horas e 40. Mas 1%, que é 24 minutos, você tem pelo menos 10 minutos ao dia para ouvir o seu filho, para olhar no olho dele, para pastorear o coração dele, para ele sentir que ele é amado, para ele sentir que o teu tempo é uma moeda de valorizar quem ele é. Né? O tempo, ele é, sim, a medida do amor. Né? Os filhos, eles não vêm prontos, somos nós que construímos nossos filhos. Né? Nós percebemos que a cada apresentação de bebê aqui, quando o bebê nasce, constantemente o pastor Pires, nosso pastor sênior da Igreja Batista Filho Permanente, ele está sempre dizendo, a criança ela chega como um sulfite limpinho, né? E aí, nós, pais, somos os primeiros a ensinar que se ele chora e não está a hora dele mamar no seio, ele tem que esperar para mamar de 3 em 3 horas. Quando ele chorar à noite, que ele queira mamar, eu não vou dar mamar, porque nenhum animal come de noite, então ele vai choramingar, eu vou acalentar, ele vai dormir, nem que 5 da manhã eu dei o mamar para ele, eu pare meia-noite, dei. É eu que vou estar imprimindo nele essa disciplina. E eles vão crescendo, e à medida que eles vão crescendo, tem um ditado popular que condiz fazer esse comentário, que fala, filhos criados, o trabalho é cada vez mais, que requer mais
um olhar clínico a cuidar, porque eles crescem, e quando eles crescem, não é mais aquele bebezinho de colo, aquele bebezinho no carrinho, aquele que está na mão, aquele até os 7 que você fala, até os 11 você leva, chega os 12, aos 15, eles já começam a sair só, chega aos 18 para 20 anos, já sai um pouco no meio da noite, né, lá para as 20 horas, para chegar às 23h30, que seja meia-noite. Então, cada vez que eles crescem, eles vão tendo uma liberdade maior, uma vez ou outra, para sair só, e nós precisamos estar tranquilos, porque nós criamos a luz da palavra, nós instruímos a palavra do Senhor, eles têm uma base bíblica, eles têm sim a palavra de Deus cravada no coração deles, a ter uma matéria-prima para que no tempo certo o Senhor venha moldar o que Ele quer. Por que é muito importante sermos esse exemplo, nossos filhos, atá-los da Bíblia e levar eles ao discipulado, levar eles a ler a Bíblia, porque se o seu filho não entende a Bíblia, mas você constantemente, uma vez na semana, lê a palavra com ele, ele entende que você tem 10 minutos no dia para ele, e ele se sente amado no tempo certo, mesmo que ele fale, mãe, eu não estou entendendo nada, pai, eu não estou entendendo nada que eu estou lendo, vô, tio, que seja o responsável que esteja assistindo esse culto, mas ele vai, você pode dizer para ele, meu filho, você não está entendendo, mas continue, porque no tempo que o Senhor for forjar você para viver o propósito da sua vida, qual Ele te criou, vai haver matéria-prima dentro de você que isso aconteça. Então, o tempo é a medida do amor, ter tempo para ensinar a palavra, ter tempo para olhar no olho, ter tempo para respirar fundo no momento de uma desobediência, calmar, e fazer o que é o correto. Lembro que quando cheguei aqui, minha caçula tinha 3, o meu menino tinha 5 e o meu maior tinha 7. E eu fui ensinada, antes de corrigir, levar eles a ler um versículo bíblico, levar a Bíblia antes de corrigir. E para mim, no começo, foi muito difícil, porque eu estava irada, eu queria pegar, dar uma sentada na perna, dar uma palmada. Como que eu ainda ia na Bíblia ler a palavra de Deus para depois corrigir? E eu escolhi obedecer a Deus, eu escolhi criar no caminho do Senhor. E muitas vezes os meus meninos tinham já alguns provérbios na ponta da língua, quando eu falava, minha filha, vem cá, eu vou precisar te corrigir por causa disso, abre o livro em tal lugar, que é o filho, né, pai, em Provérbios 15, que honra pai e mãe, que o pai precisa corrigir, e levava lá para o Provérbios, tanto que eles falavam assim, mãe, a gente já está decorando Provérbios. Eu falei assim, isso mede que vocês têm desobedecido bastante, e por isso que vocês têm sido corrigidos. Então, quando você leva a sua ira à luz da Bíblia, e ensina o teu filho que você está corrigindo porque é necessário, porque você ama ele, porque quem ama educa, quem ama dá limite, quem ama ensina o que é não há ferida no coração do seu filho quando você corrige, quando você coloca de castigo, quando você precisa aplicar uma disciplina, quando você precisa olhar no olho do seu filho e conversar, olhando nos olhos, né? Então, eu te pergunto, você tem tido, né, esse tempo de 10 minutos que seja com seu filho, esse tempo de qualidade, esse tempo de fazer que nossos filhos vençam o gigante, os nossos filhos precisam ser nutridos da palavra de Deus, para quando ele vai para redes sociais, para quando ele vai para sair com os amigos, quando eles vêm para uma programação na igreja, aonde eles forem, eles estão nutridos com a palavra de Deus. Quando Satanás quiser tocar na identidade deles, ele sabe quem eles são. Ele sabe os pais que eles têm de joelho para que eles estejam de pé. Ele sabe o propósito que Deus tem para a vida deles. Ele sabe para que eles foram criados. Que antes que ele fosse para a barriga, para o ventre da mãe, o Senhor já tinha escolhido. O Senhor já tinha separado ele para viver um propósito. Então, quando se entende o propósito qual ele tem para viver e é nutrido, é muito mais fácil ele vencer gigante. É muito mais fácil ele entender o que o Senhor tem para ele. Amém? E com isso nós crescemos como família bendita no Senhor, né? Eles precisam estar nutridos. Nós precisamos sim nutrir o coração dos nossos filhos com a palavra de Deus. Nós precisamos sim transformar a alma dos nossos filhos através da palavra de Deus. É muito importante conversar, é muito importante ter tempo, mas o que transforma
Nós é a palavra de Deus. O que transforma os nossos filhos é a palavra de Deus. Eu preciso mergulhar na palavra de Deus. Eu preciso ser pai e mãe que amam a palavra de Deus, firmado na palavra de Deus, que são apaixonados pelas cartas que Deus, nosso Pai, deixou para nós como ensinamento. Quando eu amo a palavra, eu mergulho a ponto dos versículos saltar o meu espírito, eu consigo derramar o meu cálice sobre o meu filho, eu consigo inspirar eles a ler a Bíblia, eu consigo ser esse modelo dentro da dificuldade de também sendo um ser humano, um filho de Deus que está no processo de transformação. Mas todos dentro de uma cultura de honra, de honrar a Deus, de honrar um ao outro, que estamos uma família, nós crescemos em Cristo Jesus, nós diminuímos para que Deus cresça em nós. Ensinar sobre as consequências para os nossos filhos, né? Nós precisamos ensinar consequências para os nossos filhos. Os filhos, ao longo da vida, farão inúmeras escolhas, e certamente eles terão impacto sobre si mesmo e sobre os outros. Ensine essa preciosa lição através da bondade e correção e limite. Vamos ver aqui o livro de Provérbios, capítulo 3, no versículo 11 e 12, o que a palavra do Senhor nos ensina, no livro de Provérbios. Um livro que ele merece nossa atenção, e ser um livro, independente que você lê todos os dias um provérbio, né? Provérbios capítulo 3, no versículo 11 e 12. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enoje da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Nós queremos ver nossos filhos vencer gigantes, nós queremos ver nossos filhos vencer os desafios da vida, nós queremos nossos filhos vencer cada etapa da escola, da formação acadêmica, nós queremos ver nossos filhos educados, filhos parecidos com Jesus, filhos que sabem chegar e sair do lugar e ter o bom perfume de Jesus, filhos que sejam cordiais, filhos que sejam aquele ser humano que ama o próximo, não é aquele filho que, mesmo criança, adolescente ou jovem, senta numa roda de amigos que saem, às vezes, até do culto para lanchar e pensa só nele, né? Não, vamos sim comprar pizza, vamos. Quantos pedaços tem? Ah, legal, vamos juntar nosso dinheiro, meu colega não tem hoje, mas dá para todo mundo juntar, ele come como igual, como nós, amar o próximo como a si mesmo, né? Que nós tenhamos isso, né? Nós venhamos ensinar ele que tudo tem uma consequência e que eles precisam sim aprender que nós vivemos a lei da semeadura. Tudo que eu planto eu vou colher. Então, se eu consigo plantar no meu coração bondade, se eu consigo plantar todo dia o devocional na minha mente, eu vou ter uma mente cativa ao trono de Deus, eu vou passar, sim, por etapas na vida, sabendo que eu tenho um Pai que é sobrenatural, que é soberano e faz o impossível, e de uma forma natural viver o sobrenatural. Nossos filhos precisam ansiar de uma forma, viver uma vida natural, vivendo o sobrenatural. Porque nós somos seres sobrenaturais. Amém? Ensinar aos nossos filhos valores e princípios cristãos, né? Assim eles vão vencer gigantes, porque princípios, eles são imutáveis, né? O mundo carece de bons princípios, sobretudo de valores cristãos, caráter, retidão, integridade e justiça. Ensine aos filhos para que a vida em sociedade, a natureza e as pessoas sejam bem beneficiada pelos seus bons frutos. Olha aí, lá no livro de Tiago, capítulo 3, no versículo 12 e 13, vamos ver o que o Senhor está nos ensinando. Livro de Tiago, vamos aí abrir nossas Bíblias. Tiago, capítulo 3, 12 e 13. Vamos lá. Da mesma boca procede a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que se façam assim. Porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amarga? Vamos repetir? Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Aí a pergunta ele faz: porventura a fonte
deita da mesma abertura, água doce e água amarga, né? Da boca procede bênção e maldição. Eu posso sim ser uma pessoa otimista, eu posso sim ser uma pessoa que eu quero bem para o meu próximo, eu posso sim ser uma pessoa que eu me ponha no lugar daquela pessoa que muitas das vezes até machuca o nosso coração, mas a gente entende que às vezes ela ainda não teve aquela maturidade espiritual de entender e às vezes pela boca fala e se perde. Mas eu vou orar para que o Senhor seja com ela, traga, descortine os olhos dela, dê um ouvido espiritual mais sensível à voz de Deus, para que ela tenha uma boca que ela venha abençoar. Então, da mesma boca que gera bênção, gera maldição. Então, para nós pais, o dia a dia, a correria, os afazeres, os compromissos não podem tirar a beleza da criação dos nossos filhos. O que é urgente não pode tomar o lugar do que é importante. É urgente estar com a casa limpa, almoço na hora certa, as coisas tudo pronta. A gente precisa, às vezes, sair, resolver alguma coisa lá fora. Ou então, quem são os pais que trabalham no horário comercial. Enfim, isso tudo é urgente, é necessário. Porém, o mais importante é a família. A família é a primeira instituição, né? Lá a gente vê em Gênesis, né? Logo depois que Deus criou o mundo, Ele criou a família. Então, a família é o mais importante. Eu posso, sim, estar limpando casa, organizando as coisas, mas tirando tempo para falar para o meu filho que eu amo, tirando 10 minutos que seja para olhar nos olhos deles e sondar o coração, pastorear o coração dos nossos filhos, né? O que já foi ministrado aqui. Nossos filhos é a nossa missão, a nossa flecha e a nossa ovelha. É obrigação nossa de ministrar sobre o coração dos nossos filhos, né? É responsabilidade nossa de fazermos isso. Então, nós precisamos, sim, levar isso ao coração do nosso filho. Que eles entendam os valores, os princípios cristãos, e eles sejam, sim, pessoas que vão beneficiar a sociedade, beneficiar a natureza, beneficiar as outras pessoas. Ensinar os nossos filhos a contemplar a beleza da santidade de Deus, da criação de Deus, né? Termos filhos que conseguem olhar à sua volta o quanto Deus é maravilhoso e perfeito na sua criação, e não sair destruindo as coisas, né? Sendo uma pessoa, um adolescente, um jovem que faz vandalismo, que não se importa, que chega nos lugares que fazem vergonha. Mas volto no começo da ministração de hoje, que na verdade quem ministra é o Espírito Santo, né? Mas na palavra que vem sendo pregado agora nesse culto, que os nossos filhos são nossos reflexos, né? Então, se eles estão fazendo alguma coisa diferente do que eu sou, cabe a mim trazer ele a uma disciplina, a um limite, a um posicionamento certo. Ou é porque ele tem visto em casa eu agir de uma forma, qual seja essa, então ele acha que não tem consequências, coisa. Ele não acaba valorizando valores, pessoas, né? Pessoas valem mais do que coisas, né? Coisas nós usamos, elas se acabam, mas pessoas valem muito mais. Ter uma amizade, ter um coração amável, orar pelos seus colegas. Na nossa roda de colega é muito difícil, fulano é muito complicado, ele tem atitude assim. Eu sempre falo, não tenha esse olhar, quando algum compartilhar dos meus filhos comigo. Procure orar por essa pessoa. Peça a Deus, Senhor, tal pessoa às vezes é inconveniente, Senhor. Faça com que ela entenda que esse comportamento não é legal. Me dá a oportunidade que, em amor, que seja uma oportunidade vinda do trono da Tua graça, que quando eu fale, o Espírito Santo ministre ao coração dessa pessoa, que essa atitude dela não é legal. Então, valorizar as pessoas, ensinar os nossos filhos a dar valor nas pessoas. Deus, em sua onisciência, enviou Jesus para nos salvar, para amar almas, né? Para salvar as nossas almas. Como nossos filhos não amar as pessoas, querer que também outras pessoas, seus colegas, e ter fome e sede para que almas sejam sedentas por Deus, almas sejam salvas por Deus. E é quando criança, ensinar os nossos filhos quando criança, quando bebezinho, a palavra do Senhor, no ventre ministrar a palavra do Senhor, no ventre dos nossos filhos, que eles vão estar assim já sendo inculcados no ventre. Quando você ali grávida, você ministra a palavra de Deus sobre o seu ventre, lê uma história bíblica para o seu filho, né? E com isso
ele vai crescendo, ouvindo a palavra do Senhor e amando a Deus, porque quanto mais nós amamos a Deus, a graça do Senhor nos capacita a obedecer, e tudo que nós passamos a querer é honrar a Deus. E quando eu quero honrar a Deus, eu quero falar desse Deus, eu quero estar envolvido na obra de Deus, eu quero sim fazer as coisas para o Senhor. Né? O Espírito Santo nos enche a transbordar para ter coragem, para ter ousadia, né? Para viver o propósito. Né? E os nossos filhos, eles têm um propósito. Nós não sabemos qual é o propósito que Deus tem para os nossos filhos, mas nós sabemos que há um propósito. E ele há de ser desenvolvido. E precisa de mim e de você, pai, direcionando a eles vencer esse gigante, direcionando a vencer, às vezes, a preguiça de estudar, direcionando a vencer essa ansiedade de estar todo o tempo com o celular na mão, todo o tempo a mente acelerada, entra numa rede sociais e entra noutra e fala com um, aí larga aqui, assiste alguma coisa, aí larga, vai jogar um play, aí larga, vai assistir alguma coisa. Por quê? Porque eles vivem no mundo desse ativismo, dessa tecnologia, onde a mente deles está todo o tempo acelerado. Mas cabe a mim sair, fazer um passeio, levar numa piscina, caminhar na rua, ir num bosque. Eu não preciso ter dinheiro para sair da cidade, para viajar, e sentar no quintal, sentar na varanda da frente de casa. Né? Tem tantas coisas que nós podemos ensinar os nossos filhos a valorizar, para ter um tempo para ouvir a palavra de Deus. Nem sempre que você vai ensinar a Bíblia para o seu filho, você precisa propriamente estar lendo a Bíblia. Não, tenha ela nas suas atitudes. Né? A nossa salvação está nas nossas atitudes, está no nosso caráter. E é sendo o modelo que nós vamos estar ensinando isso aos nossos filhos. Ensine com a presença. A presença dos pais é fundamental para a educação dos filhos. Em Provérbios 22:6, vendo que há uma orientação para se educar no caminho. Quer dizer que ensinar no decorrer do trajeto, durante a caminhada com o filho. Também é importante estar fazendo-se presente na vida dos filhos em cada fase da vida. Né? Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. Como é que eu ensino no caminho? Fazendo o que eu estou ensinando para ele. Eu ensino estando no caminho. Meu filho, tenha integridade. Eu estou lá sendo íntegro. Meu filho, não deixe de acordar e escolher e decidir falar com Deus antes de sair do seu quarto. Então, estou ensinando no caminho, estando no caminho. Meu filho, não leia nada sem antes tirar um tempinho e ler um versículo que seja da Bíblia. Né? Escolhe um salmo, escolhe um provérbios, né? Conforme nossas crianças são pequenas, ou colocar um DVD, ou ir na televisão, no YouTube, que seja, escolher um vídeo pela manhã, ou ao começar o dia dos nossos filhos, com um filmezinho evangélico, com uma história bíblica. Isso cabe a nós ensinarmos isso. Somos nós que vamos ensinar com a nossa presença estando com eles, né? Estando no caminho. Né? Meu filho vai ter, sim, uma vontade de ouvir a palavra de Deus, uma vontade de ouvir os louvores, porque ele vê eu ouvindo louvores. Isso vai ser incentivado, isso vai ser um reflexo. Muitas e muitas e muitas vezes, eu tenho até um suportezinho na parede da minha cozinha, aqui, a minha torneira da pia, bem assim ao lado esquerdo, tem um suporte. Ali eu coloco uma ministração antes de eu começar o meu almoço, e eu passo o tempo na cozinha fazendo almoço, e às vezes até dou um pause, nós almoçamos, levantamos da mesa, temos nosso momento de oração em família ali, aí eu vou limpar a cozinha, retorno a minha ministração, termino de ouvir, e depois sempre está lá no louvor, na rádio da Filadélfia. Então, isso vai estar ensinando os nossos filhos, né, na presença de Deus, de saber o que nós temos fome e sede. Não que nós não vamos assistir um filme, não que nós não vamos ter uma vida social, não que nós não vamos, mas nós podemos sim ser pai e mães modernos, cheios de Deus. Pai e mãe, sim, no mercado de serviço, trabalhando, mas sermos cheios de Deus. Nós podemos, sim, trabalhar no horário comercial, no turno que seja, mas ter esse tempo de qualidade na presença de Deus com nossos filhos. Amém? Nós precisamos ser responsáveis pela criação dos nossos filhos, que seja a fase de bebê, no início do desenvolvimento infantil, acontece através da intervenção afetiva, dos estímulos sensoriais e do contato com o mundo exterior, né? Então, os pais, eles devem ensinar os bebês de forma amorosa, ao exemplo do Pai Celestial que é conosco, né? Lá em Isaías 49:15,
Vamos ver o que o Senhor está nos ensinando no livro de Isaías. Capítulo 49, versículo 15. Isaías 49, 15. O que a palavra de Deus está nos ensinando? Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do seu filho de seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, em todavia eu não me esquecerei de ti. Olha o que o Senhor está falando. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do seu filho do ventre? A gente faz essa pergunta. Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não esquecerei de ti. Então, por mais que nós pais, venhamos esquecer de um ensinamento para os nossos filhos, de uma instrução, de ter esse tempo de qualidade, de ter esse tempo de um discipulado semanal com nossos filhos, de ter um tempo de qualidade com eles, à luz da palavra de ensinamento, mas o nosso Deus, Ele não esquece do nosso filho, e a misericórdia dele sobre nós pais, ele vai sim incendiar os nossos corações a estar atento, a trazer, na nossa mente, olha, a semana está acabando, você não teve ainda discipulado, você ainda não teve um tempo de qualidade, você não tem pastoreado o coração do seu filho. A criança são filhos pequenos, muito carentes de atenção e de bons estímulos para o desenvolvimento das suas habilidades. Essa fase da imitação dos porquês e também de se ampliar as descobertas e assentar valores e limites importantes. As crianças desenvolvem sua personalidade e caráter desde a primeira infância. Ame e dê limite, diga sim e não, com o mesmo carinho e autoridade. Ensine valores e princípios do cristianismo desde a tenra idade. Então, nossos filhos, eles precisam, como criança, constantemente, não pode subir aí, não pode pegar isso, não pode isso. Sim, pode, mamãe, posso brincar com isso? Sim, ensinar a guardar. Então, essa idade de criança, eles têm sim essa carência de atenção, essa carência da atenção, porque eles precisam ser direcionados, eles querem essa atenção para si. O adolescente, essa é a conhecida fase difícil dos filhos. O caráter sendo forjado e a personalidade tentando se impor, Então, a personalidade é algo que todos nós temos. A minha personalidade é sanguínea. Então, eu tenho que constantemente trabalhar o caráter de Cristo em mim para que o caráter de Cristo se sobressaia, mas não a minha personalidade sanguínea de, às vezes, querer explodir. Mas a minha personalidade não é algo negativo se é trabalhado no caráter de Cristo. Por quê? Porque a nossa personalidade é o tempero da nossa vida e ela precisa ser lapidada. Então, na adolescência, os nossos filhos têm a personalidade deles, mais forte, outros mais melancólicos, outros já vão ter atitudes de ser mais impulsos, e é ao meio da personalidade que nós vamos ensinar eles a lapidar essa personalidade, que é o forjar o caráter de Cristo. Mas eu digo que eu amo a adolescência. A adolescência é cheia de vida. A adolescência, ela é uma fase gostosa e desafiadora para nós pais, mas é algo que, se nós viermos viver isso com amor, com dedicação, e entender que filhos são flechas, na mão do guerreiro, que nós estamos lapidando essa flecha, que Deus nos presenteou como herança do Senhor, nós não vamos olhar como uma fase difícil, como uma fase que vai tirar eu do prumo. Não, se eu tenho Cristo e eu passo por dificuldades muito maiores como um adulto, por que eu não vou ter paciência em ensinar o meu filho na adolescência a escolher Deus? Entender o universo que ele está vivendo, entender o sonho dele, buscar em Deus sabedoria. Toda manhã eu falo para Deus: Senhor, me ensina a ensinar os meus filhos. Então, a adolescência é um momento de muita vida, de muita descoberta, de muito desafio para eles mesmos. E se eles não têm nós,
uma firmeza de caráter, ali pautada, para falar, meu filho, isso não é legal sair da sua boca, mas você é um menino de Deus, Deus tem um propósito para a tua vida, você é o melhor que Deus podia me dar. Meu filho, essa atitude não foi legal, sabe? Esse comportamento não foi legal. O Senhor não aprova isso. Meu filho, o meu coração chora e se entristece em ver você ter essa atitude. Por que você teve essa atitude? Ouvir porque ele teve atitude. Observar que às vezes ele foi fruto do meio, ele foi influenciado por aquilo. E se está sendo influenciado mais pelas amizades, é porque em casa está faltando, porque filho não se perde na rua, filho se perde dentro de casa, por falta de relacionamento entre pais e filhos. Então, qualquer influência lá fora é mais forte. Não digo que não vai haver influência, não digo que nós vamos conseguir dominar as situações e ter 100% de comportamentos acertados, porque eu tenho um bom relacionamento com meu filho. Não, porque até mesmo as escolhas quem faz são os nossos filhos. Sendo criança, sendo adolescente, sendo jovem, eles fazem sua escolha. Por isso que é necessário educar, é por isso que é necessário dar disciplina, por isso que é necessário ter a presença de Deus, por isso que é necessário ensinar valores, é por isso que é necessário ensinar princípios, por isso que é necessário ensinar que tem consequência, por isso que é necessário ensinar eles terem obediência, amar o próximo. É por isso que é necessário ser modelo para os nossos filhos, porque eles são seres humanos como nós, que também erramos, que também muitas das vezes, como pais, nós chegamos na presença de Deus e dizemos: Senhor, me ajuda, Senhor, eu tenho lutado com tal hora da minha vida, eu não tenho conseguido, Senhor, ser comigo, tem de misericórdia, me faz que a tua graça, ela venha me impulsionar a querer estar mais perto de Ti, a querer refletir a Tua imagem, a querer Te honrar com as minhas atitudes, com os meus compromissos. Então, quando eu entendo que eu sou incapaz de mudar eu mesmo, como mãe, como pai, eu não olho para a adolescência como algo desprazeroso, com algo difícil. Não. Todas as etapas da nossa vida é difícil. Será que é fácil para as crianças viver um mundo onde elas são bombardeadas 24 horas? No primeiro encontro de criança com Deus, virou uma chave no meu coração, onde eu pude entender, discernir que a criança tem os mesmos problemas que o adulto. A criança ela fica ansiosa, a criança ela fica triste, a criança ela se decepciona, a criança ela passa por abuso físico, psicológico, sexual. A criança ela tem preocupações que talvez não eram para ter, mas às vezes vive dentro de uma família, do âmbito onde há muitas discussões, há muito desentendimento, a falta da compreensão para com a criança mesmo, ou entre os cônjuges. Então a criança ela tem todo esse desafio. Então, a gente precisa desmistificar essa questão que o adolescente é assim, que o adolescente é assim, que o adolescente é difícil, que o adolescente quer nos desafiar como pais. Não. Se há uma base quando no ventre, quando bebê, quando criança, é o alicerce. O mal adulto é uma criança imatura, é uma criança dentro dele mal resolvida, é uma infância qual ele não teve firmeza, ele não teve segurança, ele não teve paz ali que pudesse trazer essa segurança para eles. Porque muito antes dos presentes, os nossos filhos querem a nossa presença. A nossa presença vale muito mais do que um presente. Amém? Então, assim também acontece com os jovens e adultos, filhos criados. Não precisa de ser sinônimo de trabalho dobrado. Não precisa disso. Filhos criados são os pais com os filhos nessa fase, podem ser seus grandes amigos, sabe? Aliados, bons conselheiros. A experiência da vida dos pais será bastante útil para auxiliar a orientação dos filhos adultos na sua decisões pessoais no decorrer da vida futura familiar. Então, nós podemos, sim, criar os nossos filhos à luz do conhecimento da palavra, termos, sim, crianças obedientes, filhos criados à maneira de Deus, ter adolescentes, sim, que têm o coração pastoreado pelos seus pais, adolescentes, sim, que têm, sim, suas personalidades a serem forjadas o caráter de Cristo, segundo a luz da palavra. Temos jovens, sim, que são amigos, aliados dos seus pais, filhos criados que serão exemplo para nós, serão
a geração futura, que serão os nossos descendentes poderosos na terra, como lá em Salmos 12 fala, né? A nossa descendência será poderosa na terra. É crer em tudo isso, se posicionar como pai e tomar posse da autoridade que tem delegada por nós e vivermos como família bendita no Senhor e ensinarmos nossos filhos a vencer gigantes. Sábado que vem nós vamos ter um próximo culto onde a gente vai fechar esse tema. Filhos que vencem gigante. Para que nossos filhos vençam gigante, nós precisamos tomar a responsabilidade, sabe? E o privilégio de podermos sermos pais que moldam o caráter dos nossos filhos. A importância da idade dos nossos filhos. Muitas das vezes você fala assim, mas Kelly, meu filho quando criança, quando adolescente, eu não tinha uma aliança com Deus e eu pouco ensinava a palavra, eu pouco tinha esse entendimento, né? Mas veja que nós pais temos o privilégio de proteger e capacitar os nossos filhos. Então busque isso hoje. O Espírito Santo é aquele que faz o impossível, né? Leve o seu filho a ter uma aliança com Deus, fale do amor de Deus para ele, tenha amor e paciência pelo seu filho, ame como a herança do Senhor, ame como uma flecha, ame como a sua missão. Muitas das vezes tem aquele dia que a nossa missão de falar, sou mãe de 3, eu digo que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é extraordinário. Eu sou muito feliz por ser mãe de 3, não há... a quantidade não me traz peso, porque lá em Salmo 127:4 fala, né, que os filhos são a herança do Senhor, é o nosso galardão, e os filhos são flechas na mão do guerreiro, né? E que quão maravilhoso é que nossas álgebras estejam cheias, né? Então, fala de quantidade de filhos. Nas guerras, antigamente, se você vê aqui na Bíblia, as pessoas iam lutar, não corpo a corpo, mas era com flecha, era com lanças. Então, nossos filhos são essas flechas, né? A vencer esse gigante. Nossos filhos são essa flecha, a ir mais longe que nós estamos, a romper no reino espiritual algo muito maior, a viver um propósito lindo que o Senhor tem para eles, a tomar as gerações deles, a tomar as nações, a impactar a sua escola, a impactar a sociedade, a impactar a igreja que eles estão, eles sejam filhos parecidos com Jesus. Mas para isso, e nós temos que entender que essa é a nossa missão de educar, a nossa missão de ensinar, a nossa missão de disciplinar, a nossa missão mais difícil, que é ser exemplo, modelo para os nossos filhos. Para que nós sejamos exemplo e modelo para os nossos filhos, nós temos que ter muito claro que o único modelo para nós cristãos é Jesus Cristo. Então nós precisamos ser pais parecidos com Jesus, né? Jesus é amor. Jesus é aquele amor que nos constrange. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem Ele. Então, meus filhos, eles têm que olhar para nós e ver o amor. Sim, que não é porque eu amo que eu não vou ter autoridade, eu não vou ter firmeza no que eu preciso educar. Mas ter amor, que nós venhamos sim derramar o amor de Deus sobre os nossos filhos, amém? Vamos fazer uma oração pela nossa casa, pelos nossos filhos, pela educação nossa como pais, pelas necessidades nossa como pais, ensinar os nossos filhos e tomar essa missão como prioridade e nunca tirar o importante para colocar o que é urgente, que o importante ele continue no lugar de ser importante, que é a nossa família. E o que é urgente, nós vamos fazendo depois do importante. Não haja inversão de valores, porque quando nós investimos valores, nós abrimos brecha no reino espiritual para o inimigo das nossas almas. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento cada família, Senhor. Cada família que vai ser alcançada, Senhor, por Ti, através do Teu Santo Espírito, a ministrar essa palavra no coração deles, Senhor. Pai, nos ensina, Senhor, com a Tua sabedoria, do trono da Tua graça, derrama em cada um de nós, famílias, pais e mães responsáveis por essa geração, qual Tu tem nos responsabilizado a ensinar a luz da Tua palavra. Nos ensina em amor e nos ensina a dar amor aos nossos filhos. Nos ensina, Senhor, que essa é a missão mais linda que Tu nos entregaste, é ensinar aos nossos filhos, é criar nossos filhos à maneira Tua, à maneira de Deus. Pai, nos ajuda, Pai, a todos os dias ensinar a Tua palavra, Teus princípios, Teus valores, a ser modelo, a estar na Tua presença, a valorizar a Tua presença. Que a Tua presença no nosso lar ela seja real, em nossos corações, em nossa fala, em nossas atitudes, em nossas escolhas. Assim venha a ser derramado o nosso cálice sobre os nossos filhos. Que a unção Tua, Senhor, esteja em cada lar. Que o Teu Espírito venha
pairar sobre nós e trazer tudo aquilo que é necessário de forma singular em cada família, como família bendita no Senhor. Pai, derrama sobre nós uma unção dobrada. Derrama sobre nós, Senhor, o discernimento que vem de Ti. Derrama sobre nós fome e sede de estar na Tua presença, estudando a Tua palavra, meditando a Tua palavra, ruminando aquilo que Tu estás nos ensinando. Derrama sobre nós uma unção de louvores, de sermos adoradores, de tirarmos tempo para Te adorar no nosso lar, com nossos filhos, em espírito e em verdade. Em termos momentos de comunhão contigo, Deus, a nossa casa. Que a nossa casa seja um pedaço do céu, que na nossa casa tenha a paz que excede todo entendimento, Senhor. Que Tu venha pairar, a deixar em cada lar, Senhor, o Teu discernimento nos nossos corações. Que nós venhamos esconder a Tua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Senhor, guarda os nossos lares, guarda todas as famílias, Senhor, bendita no Senhor. E nos ensina a cada dia, Senhor, a ensinar aos nossos filhos e a continuar sendo mães que oram, pais que oram, família que oram, filhos que oram. Que nós venhamos crescer, Senhor, entendendo que a oração vai nos levar para perto de Deus a uma intimidade santa, a uma intimidade não profana, mas uma intimidade santa, a conhecer o que tem no Teu coração, Senhor, para cada família, para cada um de nós. E revela para nós pais tudo aquilo que precisa ser revelado, para que cada dia mais nós estejamos incendiados pelo Teu Espírito, a levar os nossos filhos a viver o propósito, a trazer à existência, através da nossa intercessão, tudo aquilo que tem para a vida dos nossos filhos e para a nossa família. Em nome de Jesus. Amém.